A palavra em João, capítulo 5, 15, versículo 25, vai dizer, na minha Bíblia, está escrito assim. É uma leitura um pouco mais simples, né? Mas a palavra do Senhor é uma só. Vai dizer, vencendo o mundo. E Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês e a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisareis pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai que os ama, ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim dele. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram, agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos que agora o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu, então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados como espalhados, serem, então agora vocês creem, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo, e eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês têm paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Glória a Deus. É uma palavra muito bonita, né? Que ali é Jesus ensinando os discípulos, né? E Jesus ensinando os discípulos que ele não está sozinho, ele está com Deus, né? E quem crê em Deus, quem crê em Deus vai amar Jesus, que naquela época ele andava com os discípulos, ensinando os discípulos. Os discípulos que criam em Jesus verdadeiramente amavam a Deus, porque ele falava, eu estou com o Pai. Se vocês verdadeiramente me amam, então vocês podem orar e vocês devem fazer as petições de vocês que o Pai vai receber. Por que o Pai vai receber? Porque vocês creem em mim, vocês me amam, acreditam em mim. Ele queria dizer em poucas palavras no tempo de hoje pra gente que é o quê? Você tem fé. Se você tem fé em Jesus, crê que ele existe, né? E quando você faz uma oração, para quem que você faz? Quando você tem uma causa e põe na mão de quem que você põe? Para quem que você ora? A fé é falado que a nossa fé move montanhas, tanto na Bíblia quanto no mundo. Aonde você bater no mundo que você não conhece a Bíblia, não conhece Jesus, vai falar da tua fé. E você tem que pegar a tua fé e tem depositado aonde? Porque a tua fé, ela vai mover alguma coisa. E quando ela vai mover alguma coisa, você vai entender aonde é que você está depositando a tua fé. Porque hoje, muitos pregadores, muitos templos, muitas religiões estão pegando a fé do povo. Porque assim, você deposita a tua fé onde? Num terreiro, num santo, né? Num filho, no marido, você deposita a tua fé nas tuas riquezas, no teu dinheiro, porque aonde você depositar a tua fé, algo vai acontecer, né? E ali você começa a ficar iludido, porque a palavra do Senhor ela vai dizer que só tem um caminho, que é Jesus, que ele vai falar que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Muitas pessoas depositam a fé na sorte, falam que existe a sorte, né? Muitas pessoas depositam a fé no próprio trabalho, falam, não, eu faço isso porque eu trabalho, eu faço isso porque se eu não trabalhasse isso não acontecia. Então a gente vai entender que a gente está depositando nossa fé em muitos lugares e se iludindo, vendo as coisas dando certo e pensando que é nós que estamos fazendo. Estamos pensando que a nossa fé está depositada no lugar certo, mas é extremamente errado, né? Eu mesmo, para mim falar isso, assim, para nós todos aqui, quem está aí assistindo, para mim falar isso, tem que bater em mim primeiro. Então, eu depositei a minha fé em muitos lugares errados e teve efeito. Eu vivi no mundo lá fora, já fazendo tudo que não foi da vontade de Deus. E aonde eu colocava a minha fé, que eu acreditava, acontecia. Mas eu entendia que era o quê? Eu estava longe do caminho, né? Porque hoje nós temos que depositar nossa fé no lugar certo. Por quê? Porque o nosso alvo é subir, é salvação, né? Quando você deposita a sua fé no lugar errado, o que vai acontecer com a gente?
você vai ver tudo se movimentar como você quer, né? Porque você depositou a tua fé ali e você não sabe onde está depositada. Mas quando você pega a tua fé, igual Jesus está ensinando os discípulos aqui nessa palavra, e está falando, se vocês creem em mim e creem que o Pai me enviou, então eu não preciso mais pedir por vocês, porque vocês mesmos podem pedir. Porque Jesus ensinava eles em comparação, por meio de comparação, naquela época falava parábolas, ensinava os discípulos por parábolas, por quê? Porque a mensagem era para eles entender, para o povo de Deus entender. Quando fala parábola, é só para o povo de Deus entender. As pessoas que estão desfocadas não vão entender, porque quando Cristo falava, era para o povo dele. E hoje, aqui na Bíblia está falando comparações, mas é parábola. Então, quando eles entendiam que a mente deles abria espiritualmente, então eles iam entender que é o quê? Eles iam entender que eles mesmos podiam pedir a Deus, porque eles tinham deixado já Jesus entrar no coração deles. Depositaram a fé no lugar certo, que foi quem? Em Jesus. Então o que acontece? Eles mesmo podiam orar, fazer o pedido deles e algo ser realizado na vida deles, mas tá bom. Como eles depositaram a fé no lugar certo e como eles mesmos aprenderam a pedir a Deus o que eles precisavam, Jesus conseguiu cumprir o que ele precisava cumprir, né? Que quando ele andou com os 12 discípulos, foi as igrejas espalhadas por esse mundo afora. E na palavra ele diz, vocês vão se espalhar, cada um vai para suas casas. Por quê? Porque ali os próprios discípulos iam ensinar, né, aonde Jesus guiasse eles para ensinar o que eles aprenderam com Jesus. Então é a nossa igreja, é nós hoje é nós. Né? Naquele tempo foi que começou a igreja de Jesus. A aliança de Jesus começou quando ele subiu, ressuscitou, o Espírito Santo desceu, batizou a igreja dele, e a igreja dele foi espalhada pelo mundo, né? E hoje, se eu fosse deixar uma palavra para os irmãos, para quem está assistindo aí, eu deixaria uma palavra para você assim, ó, deposite a tua fé em Jesus. Porque você vai conversar com 1 milhão de pessoas nesse mundo e você vai entender que todos eles têm fé. Você vai entender que a fé de um ímpio, a fé de uma pessoa que não conhece Jesus, a fé de uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela move coisas maiores do que um crente com o joelho no chão. Por quê? Porque o crente está ali se matando, ele está orando, ele está subindo um monte, está descendo um monte, está fazendo propósito, fazendo tudo. E cadê a fé dele? Que ele falou que está fazendo, que está depositando, que está fazendo, está acontecendo. O ímpio não. O ímpio, ele tem a fé dele tão depositada onde ele acha que está certo, que ele bate o pé as coisas dão certo. Mas o que está acontecendo com o ímpio? Ele está botando a fé no lugar errado e está perdendo a salvação dele, mas está ganhando tudo desse mundo de material que ele pediu. Por quê? Porque se ele pediu, aconteceu, os olhos dele viu, ele acha que está certo. Então, o que está certo, que eu quero chegar num ponto mais claro para todos nós entender. Deposite a tua fé no local certo, que a tua fé é no único caminho que existe na face dessa terra, que é no nome de Jesus Cristo. Porque eu vou repetir de novo, a palavra dele vai dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E a palavra que a gente leu hoje, ela vai dizer que se eles creem em Jesus, eles já podem pedir diretamente para o Pai, porque eles creram no Filho que Deus enviou, que é Jesus. Então, para não ficar só nas minhas palavras, se inscreva no canal, se você puder compartilhar essa palavra, coloca nos seus status, no seu Facebook, no seu Instagram, aonde você achar uma rede social que você acha que essa palavra vai alcançar um coração, vai ensinar algo para alguém, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, né? Eu fiz a minha parte aqui, você faz a sua parte aí, né? E quanto mais inscrito, mais essa palavra vai avançar o mundo. Então vamos evangelizar o mundo juntos, por quê? Porque hoje sou eu aqui, amanhã pode ser você, que a paz do Senhor para a vida de todos vocês e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esqueci de desligar a câmera.